Vamos à questão da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, do ano de 2004. Os números inteiros x e y satisfazem a equação. Então, x menos y vale. Então, vou pegar primeiro essa parte aqui, ó, e vou fazer o estudo dela. Então, vamos trabalhar com essa equação aqui, ok? Pessoal, vamos lá então, ó. A gente observa que nessa equação, tanto o primeiro membro como o segundo membro apresenta aí, potências, né? Bem, no primeiro membro, a gente observa que nós temos duas parcelas. Cada uma dessas parcelas é uma potência. E observa que na minha primeira potência, no expoente, nós temos aqui uma adição. Então, significa que é decorrente de uma multiplicação de potências de mesma base, tá bom? Bem, então como que aqui eu tenho duas parcelas, vai resultar em duas potências na nossa multiplicação. Então eu vou ter aqui 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Bem, já na minha segunda parcela, quando eu olho o expoente, eu também vejo uma adição. Então, também é decorrente de uma multiplicação de potência de mesma base. Se no meu expoente eu tenho duas parcelas, logo eu vou ter duas potências. A primeira, 2 elevado a x, e a segunda, 2 elevado a 1. Vamos agora para o segundo membro. Nós temos aqui, ó, a primeira e a segunda parcela. A primeira parcela também está na forma de potência. E eu analiso que o expoente aqui nós temos uma adição. Então, significa que ela vai ser decorrente da multiplicação de duas potências. Ok? E por que que são duas potências? Porque no meu expoente eu tenho aqui, ó, a adição de duas parcelas. Então, a minha primeira potência é 5 elevado a y e a segunda é 5 elevado a 3. Tá bom? Bem, o que você pode aqui analisar aqui no meu primeiro membro? No meu primeiro membro, pessoal, tanto a primeira como a segunda parcela tem algo em comum, que é o 2 elevado a x. Vou vir aqui, ó, e vou colocar de azul. Tá bom? Já no meu segundo membro, tanto a primeira como a segunda parcela tem algo em comum, que é o 5 elevado a y. Estou colocando aqui de vermelho, para indicar que é o fator comum. Bem, então se nós temos o fator comum, a gente vai colocar em evidência. Tá bom? Então, ó, começando aqui no meu primeiro membro, o nosso fator comum aqui é 2 elevado a x. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar a primeira parcela, dividir pelo fator comum, então vai resultar aqui em 2 elevado a 3. Qual é a operação entre a primeira e a segunda parcela? É adição, não é? Então, eu coloquei aqui a adição. Vou pegar a segunda parcela, dividir pelo fator comum, então aqui vai resultar em 2 elevado a 1. Ok? Já no meu segundo membro, pessoal, no meu segundo membro, isso mesmo, no meu segundo membro, o fator comum aí, ó, é 5 elevado a y. Ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, a primeira parcela, vou dividir pelo fator comum e vai resultar em 5 elevado a 3. Bem, qual é a operação entre a primeira e a segunda parcela? Não é adição? Então, vem aqui, ó, após o 5 elevado a 3, coloquei a adição. Vou pegar agora a segunda parcela, dividir pelo fator comum, aqui vai resultar em 3. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui agora a cor original, né? Que é o preto. Então, a gente pode resolver aqui dentro do parênteses, ó. 2 elevado a 3 é 8. E 2 elevado a 1 é 2, né? 5 elevado a 3, pessoal, é 125. Tá bom? Então, continuando aí, ó. Como é que vai ficar? 8 mais 2 resulta aqui em 10. E 125 mais 3 é 128. Tá bom? Bem, eu posso ainda trabalhar um pouco mais, sabe por quê? Ó, porque esse 10, pessoal, é 2 vezes 5, tá bom? Então, ó, substituindo 10 por 2 vezes 5. E esse 128, pessoal, ele é exatamente 2 elevado a 7, ok? E agora, como é que vai ficar aqui? Ó? Olha que interessante aqui. Eu vou fazer um agrupamento entre esses dois aqui, ó.
Então veja que aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, onde eu vou conservar a base e adicionar os expoentes. Então eu tenho aqui, ó, 2 elevado a x mais 1. Tá bom? Então analisa o seguinte, pessoal. O produto que se encontra no primeiro membro, ele é igual ao produto que se encontra no segundo membro, certo? Agora, vamos analisar o seguinte. No meu primeiro membro, eu tenho a multiplicação de 2 fatores. No meu segundo membro, eu também tenho a multiplicação de 2 fatores. Só que, olha para você ver, no primeiro membro, eu tenho 2 elevado a x mais 1. Vezes 5. E no segundo membro, 5 elevado a y vezes 2 elevado a 7. Bem, se o valor do primeiro membro tem que ser igual ao do segundo, então, para ficar mais fácil para mim, eu posso muito bem, pessoal, igualar potências de mesma base. Então, se no meu primeiro membro eu tenho uma potência cuja base é o 2, e no meu segundo membro eu também tenho uma potência de base 2, então eu posso muito bem fazer o seguinte, eu posso igualar essas duas potências, certo? E o mesmo vai acontecer quando eu vou no primeiro membro, eu tenho 5 elevado a 1, e no meu segundo membro eu tenho 5 elevado a y. Então eu posso igualar essas duas potências de base igual a 5. Então eu vou pegar aqui, ó. Igualei esses dois, vou pegar aqui, ó. Vou igualar aqui, ó. Então, ó, eu vou fazer 2 elevado a x mais 1 é igual a 2 elevado a 7. E 5 elevado a 1, né? Que é igual a 5 elevado a y. Então, ó, vou analisando isso aqui, pessoal. Se essas duas potências apresentam o mesmo valor, certo? E uma vez que apresentam também a mesma base, então ela me garante que os expoentes devem ser iguais. Ok? Então, ó, colocando aqui, então eu sei que x mais 1 tem que ser igual a 7. Logo, como é que vai ficar aqui, ó? X é igual a 7 menos 1. Então, o x aqui, pessoal, ó, é igual a 6. Beleza? Agora, olha isso aqui, ó. Você tem 5 elevado a 1 é igual a 5 elevado a y. Para que essas potências sejam iguais, né? E veja que elas têm a mesma base, então os expoentes têm que ser iguais. Então, 1 é igual a y. Olha aí. Tá vendo? Então, você já encontrou o valor de x, você já encontrou o valor de y, agora você vai no que está querendo. Então, x menos y vale. Então, pegando aqui, ó. O x aqui, pessoal, é 6. O y é 1. Então, resulta aqui em 5, né? Então, o resultado aqui de x menos y é igual a 5. Qual é a alternativa aqui, ó? É a letra B, tá bom? Então, vou registrar aqui, ó. Então, nessa questão, a alternativa correta é a letra B, cujo resultado é o valor 5.